Hábitos. Como criar um novo hábito bom e como se desfazer de um hábito ruim. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês 4 leis referentes à criação de um novo hábito bom e, em contrapartida, as 4 leis que são o inverso para você aprender a se desfazer de um hábito ruim. A primeira lei é a seguinte: torne claro. Ou seja, consiste em você avaliar e anotar todos os seus hábitos, aqueles que você quer criar que sejam hábitos bons. Comece a usar intenções diretas sobre aquilo que você quer adotar como hábito. Por exemplo, a tal hora eu irei fazer tal coisa, que seja referente a esse novo hábito que você quer criar. Também torne claro da seguinte maneira: após eu fazer determinada ação, eu farei o novo hábito que eu quero criar. Ou seja, após você executar um hábito que você já tem, você determina que você fará o novo hábito que você quer ter. Por exemplo, após eu almoçar, eu irei ler 10 páginas de um livro. Ou seja, você vai estar tornando esse hábito claro. Você vai estar dizendo aquilo que você quer fazer. Por exemplo, eu irei às 2 horas da tarde, sentado na minha mesa, no meu escritório, ler 10 páginas de um livro. Ou seja, estou tornando esse hábito claro. Aprenda a redesenhar o seu ambiente. Ou seja, pensa só, você quer ler um livro. Aí esse livro está escondido numa mesa, numa cabeceira de um quarto que você nem vai na sua casa. Você vai ler esse livro? Seja bem sincero. A probabilidade de ler bem baixa. Agora, se você, todo dia você vai para o seu escritório, você tem sua mesa, até na sua cama, se o livro já tiver, na hora que você vê ele, na hora que você olhar para o livro, você vai ter ainda que você não tenha o prazer de querer ler, você vai lembrar: eu tenho que ler esse livro. Então, é uma forma de tornar o hábito claro. Use outra lei, que é a segunda lei: torne-o atraente. Intercale uma ação com que você quer fazer com uma que precisa ser feita. Voltando ao hábito livro e à cama. Após eu me deitar na minha cama, para mim dormir, eu lerei meu livro e depois de ler o livro eu vou dormir. Adeque isso ao seu padrão de vida. Por exemplo, todas as vezes que eu me deitar para dormir, eu vou ler o livro para mim poder dormir. Ou seja, você vai estar colocando o padrão que você só vai dormir após ler o livro. Comece a criar um hábito para te dar motivação. Ou seja, voltando a esse exemplo, eu gostei desse exemplo, porque é criar algo que vai te dar motivação. Por exemplo, após a minha leitura eu irei dormir porque eu irei dormir melhor. Ou seja, você está tornando esse hábito atraente. É um exemplo, a leitura pode ser levado com inúmeras outras coisas. Por exemplo, após eu escovar o dente eu vou pôr meu tênis de corrida para mim poder correr. Após a corrida eu vou chegar em casa, vou tomar um banho, relaxar e vou comer uma comida boa e saudável. Ou seja, está tornando esse hábito atraente. Comece a tornar o hábito fácil, que é a terceira lei: torne-o fácil. Ou seja, reduz a resistência entre o hábito que você quer criar e a prática que você tem e aonde você está. Por exemplo, quero começar na academia. Eu vou conseguir ir para a academia se a academia ficar a 40 minutos de distância da minha casa? Ou é muito mais fácil eu ir para uma academia, ou qual eu só preciso atravessar a rua e ir para a academia? Ou seja, torne o hábito que você quer criar fácil. O exemplo que eu dei do livro. Como tornar fácil? É o exemplo de antes. Deixa o livro em cima da cama. Na hora que você for dormir, o livro vai estar lá, você vai, consequentemente, ler. Agora, se o livro estiver escondido num quarto, numa mesa de cabeceira, você não vai ler. Então, torne o hábito fácil dessa maneira. Otimize as pequenas escolhas para levar esse hábito. Ou seja, pequenas escolhas constroem grandes caminhos. Ou seja, eu preciso ler 2 minutos do livro antes de dormir. 2 minutos para leitura é algo rápido. 2 minutos você lê ali rapidinho e dorme. Ou seja, é algo fácil. Com o tempo você lê 2 minutos hoje, 2 minutos amanhã, 2 minutos depois de amanhã. Ou seja, 2 minutos é muito pouco. Você vai começar a pensar: putz, 2 minutos é muito pouco, eu já estou gastando meu tempo para ler. Então a partir de agora eu vou ler 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Ou seja, você está começando a tornar o hábito fácil. Aprenda a automatizar. Quanto mais automatizado, mais o hábito está enraizado. É o que eu falei: a leitura do livro ou ir para academia. Você começa a colocar no seu cérebro automaticamente: toda vez que eu me deito para dormir, eu leio e durmo. Você começa a ficar automático. Então, todas as vezes que você dormir, seu cérebro já vai pegar. Vamos dormir, então vamos ler e vamos dormir. Ou então, outro hábito: eu acordo, escovo os dentes, ponho o tênis e vou para academia. Você começa a otimizar isso para ele se tornar cada vez mais fácil. Aí a gente chega na quarta lei: torne-o satisfatório. Ou seja, quando você constrói um hábito, você vai começar a se recompensar quando concluir o hábito. Por exemplo, o hábito da leitura. Meu livro está em cima da minha cama, tornando meu hábito claro e atraente e fácil. Eu me deito, leio o livro e o hábito de recompensa imediato após, que é a leitura, eu vou ter uma excelente noite de sono. Academia.
Você acordar cedo, ir para academia, tornar ele satisfatório de que jeito? Após o treino, você vai ter muito mais motivação para correr o seu dia, para poder trabalhar. Você vai, ou por exemplo, uma satisfação após a academia. Você poder chegar e fazer uma refeição gostosa, uma refeição saudável. Ou ainda mais, academia, por exemplo. Após um tempo de academia, você começa a se olhar no espelho, começa a ter a satisfação de se sentir mais bonito, se sentir mais saudável, se sentir mais motivado. Porque não tem coisa melhor do que você criar um hábito e depois você ver os benefícios que esse hábito traz. Isso não é só para academia, só para leitura, isso engloba todas as áreas da sua vida. Tente colocar um novo hábito relacionado a tudo isso que eu falei. Torne ele claro, ou seja, o quanto mais claro possível. Um outro exemplo, a partir de segunda-feira eu irei investir dinheiro. Torne-o atraente. Eu investindo dinheiro, eu vou ter um retorno que esse próprio dinheiro eu posso usar para o meu próprio lazer. Torne-o fácil. Baixe um aplicativo ali, que hoje em dia já tem um aplicativo que investe automaticamente. Você vai estar investindo. Torne-o satisfatório. Acompanhe seus investimentos e veja, nossa, hoje o meu investimento está valendo mais. Isso vale para todas as áreas da vida, como eu falei. Leitura, pode ser satisfatório de que maneira? Você começa a ter mais conhecimento, mais intelecto, começa a conversar melhor, começa a pensar de outra maneira. Academia, você começa a ter mais saúde, ter mais disposição, começa a viver de uma qualidade melhor, começa a otimizar mais seu tempo. O hábito de investimento, você vai ver que você vai estar poupando no seu futuro, vai estar poupando, não sei, para suas férias, para sua aposentadoria. Ou seja, todos os hábitos, tente usar essas 4 leis que eu mencionei para você. Tornar ele claro, objetivo, tornar ele atraente, tornar ele fácil, tornar ele satisfatório. Em contrapartida, como se livrar de um hábito ruim? É basicamente a inversa do que eu falei. A primeira lei, ou seja, a inversão da primeira lei. Se a primeira lei para ter um hábito bom era tornar ele claro, a inversão da primeira lei vai ser o quê? Tornar ele invisível. A segunda lei, que era tornar ele atraente. A segunda lei para livrar de um hábito ruim é tornar ele desinteressante. Se a terceira lei para ter um hábito bom era torná-lo fácil, a terceira lei para se livrar de um hábito ruim é torná-lo difícil. E a quarta lei, que era pouco lógico isso, mas às vezes o óbvio é necessário ser falado. Se a quarta lei para ter um hábito bom era torná-lo satisfatório, torne um hábito ruim insatisfatório. É um pouco óbvio. Por exemplo, a inversão da primeira lei, torná-lo invisível. Ou seja, reflete a você reduzir a exposição, remover os estímulos que levam àquilo. Por exemplo, como eu citei, a questão da academia e da leitura. Se você pegar o livro e você não quer mais ler ele, ou seja, o hábito do livro eu coloquei como um hábito ruim, como um hábito bom. Mas nesse momento vamos colocar que você quer, usando o mesmo exemplo do livro. Se você queria ler o livro, você torna-o claro. Você deixa ele em cima da sua cama, quando você for dormir, você vai ver ele. Mas se você não quiser ler o livro, é só você pegar e fazer o que eu falei. Colocar ele num quarto escondido, numa mesa de cabeceira, que você nunca vai ver na vida. Mesma coisa, um hábito ruim. Torne ele invisível, o mais invisível possível. Por exemplo, você tem acostumado a comer fast food, é uma comida que vai te fazer mal para a sua saúde. Como você vai tornar isso invisível? Você pega os seus aplicativos ali e apaga todos eles. Porque às vezes você vai abrir o celular, você vai ver lá um aplicativo de comida rápida, vou pedir. Se você não tem um aplicativo, você está tirando o aplicativo do celular, vai estar tornando o hábito invisível. Ou seja, vai estar tornando a exposição ao hábito invisível, entendeu? Você não vai pedir. Outra coisa, se você está acostumado, você quer se livrar do hábito de beber bebida alcoólica. Um exemplo. Vai ser mais fácil você abrir sua geladeira e ter a bebida alcoólica ali, ou você abrir a sua geladeira e não ter nenhuma bebida alcoólica. Ou seja, está tornando o hábito invisível. Você não vai estar vendo. A inversão da segunda lei, tornar o hábito desinteressante. Reestruture sua mente e ressalte os benefícios de evitar esse hábito ruim. Por exemplo, da comida, do fast food. Qual o benefício que você vai estar tendo de deixar de comer o fast food? Por exemplo, sua saúde pode melhorar, você vai economizar dinheiro, você vai ter uma alimentação mais limpa. O benefício, por exemplo, de você quer parar de bebida alcoólica. Um exemplo, você vai economizar mais dinheiro porque você não vai estar gastando dinheiro comprando. A inversão da terceira lei, que é, ou seja, torná-lo difícil. Aumentar a resistência. Eu sei que a desconstrução de um hábito leva tempo. Então comece a aumentar a resistência. Por exemplo, a questão do aplicativo de celular para você pedir fast food. Você pode apagar o aplicativo, já diminuiu a resistência. Mas ao mesmo tempo você pode entrar ali na plataforma do seu celular e baixar o aplicativo novamente. Certo ou errado? E se você colocar uma senha? Você está aumentando a resistência. Para baixar tal aplicativo tem que colocar a senha. Ou seja, você já está aumentando a resistência, tendo que baixar o aplicativo, tem que colocar uma senha. E ainda mais, se você coloca uma senha e pede para alguém assim, coloca a senha aqui para mim não baixar esse aplicativo e não fala para mim a senha.
aumenta ainda mais a resistência. E por último, a inversão da quarta lei torna insatisfatório. Por exemplo, o hábito de comer, insatisfatório. Você vai estar ganhando peso, você vai se olhar no espelho, muitas vezes você não vai se gostar. Ou às vezes, não sei, a questão da bebida alcoólica. Tô falando porque foi um exemplo que veio na minha cabeça, mas cada um sabe os seus hábitos ruins que quer tirar, sabe os hábitos bons que querem construir. Mas o exemplo da bebida alcoólica, muitas vezes você quer tirar esse hábito porque você quer passar um tempo melhor de qualidade com a sua família. Você está tornando esse hábito insatisfatório. A questão do fast food, ele é insatisfatório por quê? Porque vai se sentir insatisfeito. Você não vai querer mais se olhar no espelho. Você vai, não sei, às vezes gastar toda essa economia comendo besteira. Então é isso que eu queria te trazer. Trazer a reflexão de como criar um bom hábito a partir dessas leis, que são leis fáceis, ou seja, tornar esse hábito claro, tornar ele atraente, tornar ele fácil, tornar ele satisfatório, e como remover um hábito ruim, tornando ele invisível, tornando ele desinteressante, tornando ele difícil, tornando ele insatisfatório. E é esse vídeo que eu queria deixar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilha aqui, comenta o que você achou no vídeo, comenta se você já conhecia essas leis, comenta alguma forma que você conseguiu também se livrar de um hábito ruim ou uma forma de construir um hábito bom. E se você, como eu sempre falo, se você gostou, curta, compartilha, manda pra alguém que você acha que precisa ver esse vídeo. E é isso, tamo junto.